Programa Reavivados por Sua Palavra está no ar. Vamos estudar mais um capítulo da Bíblia juntos? É isso daí, você que está acostumado a estudar com a gente todos os dias e você que está chegando agora, é muito bem-vindo. Sabe, nós temos um prazer enorme de ter pessoas novas aqui no nosso programa todos os dias. Tem gente nova, tem gente estudando, as mídias sociais estão por aí, não é? As pessoas vivem repercutindo as mídias sociais, compartilhando e o programa chegou até você. Que bom estarmos juntos. A palavra de Deus deve estar em primeiro lugar em nossa vida. Você acorda, arruma a cama, arruma as coisinhas, estuda a palavra e sai para ser Jesus para as pessoas. A sua perspectiva, quando você estuda a palavra, é outra da vida. Experimente, continue estudando a palavra. Estamos agora indo para o último capítulo da carta que Paulo escreve para Tito e já aprendemos várias lições. Lições importantes. No capítulo 2, por exemplo, como ter uma igreja saudável, como cuidar de algumas pessoas, vimos ontem, os mais velhos, homens e mulheres mais velhos, os mais novos, jovens, homens e mulheres, os servos. E agora nós entramos no capítulo 3, falando sobre os cidadãos, como cidadão. E vem aqui um apelo para que a gente se sujeite às autoridades. Elas são constituídas no país e não tem jeito, não é? O cristianismo cresceu com Nero, cresceu com tantos outros líderes e até maus líderes e há países por aí, não vou mencionar nenhum deles, mas o evangelho está acima de qualquer coisa, qualquer cultura. O evangelho é o poder de Deus para transformar as pessoas. Então não importa quem esteja ali no poder, vamos orar para que a gente tenha calma, tenha paz. Então ele fala sobre os cidadãos. E depois ele fala sobre pessoas problemáticas. Pessoas problemáticas. Como administrar a igreja com todo esse universo, não é? Porque o assunto aqui é a igreja. Tito, jovem pastor, lá em Creta, recebe as orientações, porque havia problemas na igreja. E como administrar tudo isso? Como manter a liderança? Como trabalhar com pessoas diferentes? Tudo isso a gente aprende aqui com a carta de Paulo. E vai ter as suas recomendações finais aqui, porque é o último capítulo. Vai repetir a frase fiel e a palavra. Ele começa dizendo que a palavra é importante, termina dizendo que a palavra é importante. É a base, é a segurança. A nossa segurança como igreja, como comunidade, é a palavra de Deus, a segurança da minha vida. Então, depois do intervalo, capítulo 3, o último capítulo desta carta que estamos vendo. Não sai daí, a gente já volta. Pronto, já estamos de volta com o programa Reavivados por Sua Palavra. E hoje vamos terminar a carta que Paulo escreveu para Tito. Tito, capítulo 3, daqui a pouquinho. Antes eu quero falar das redes sociais. Nós estamos lá no YouTube esperando você que ainda não se inscreveu. Queremos chegar aos 600 mil logo. Falta pouco. Queremos a sua ajuda. Tenho certeza que você vai nos ajudar e vai se inscrever, vai convidar pessoas também. O canal Reavivados por Sua Palavra NT, tá bom? Vai aparecer por aqui, coloca o NT no final do nosso nome, tudo minúsculo, ou todas as letras minúsculas, e eu vou ficar muito feliz, tá bom? Estamos no Deezer, Spotify, no NT Play, todas essas mídias aí, nós estamos prontos para poder ajudar você, incentivá-lo, motivá-lo a estudar um capítulo da Bíblia a cada dia. Esse é o propósito do nosso programa aqui. Você pode nos acompanhar no capítulo do dia, pode começar num outro livro, mas mantenha essa regularidade, um capítulo da Bíblia por dia, para sempre, para sempre. Faça disso uma boa rotina, tá bom? Beleza? Muito bem. Nós queremos dar uma palavra de gratidão para os Anjos da Esperança, que nos apoiam aqui com as suas doações. Se você quiser se tornar um Anjo da Esperança, é muito simples, basta mandar uma mensagem para este WhatsApp que aparece aqui na tela. Nós vamos agradecer muitíssimo. E eu quero oferecer esta revista aqui, em nome dos anjos, em nome da Rede Novo Tempo,
já tenho mostrado algumas vezes, é a revista Esperança Novo Tempo, esse é o título da revista, mas o título desta mais nova, Na Mira da Verdade, professor Leandro Quadros, coloca aqui temas difíceis, respostas bíblicas, para você poder conhecer mais a palavra de Deus, tirar suas dúvidas, e muitas perguntas estão aqui por temas, e você pode estudar didaticamente. Muito simples, um outro número de WhatsApp, você manda uma mensagem, escreva na mensagem lá, Na Mira da Verdade, você vai receber pelo correio, vai receber um link, vai atualizar o endereço e tal, ou escreva pelo WhatsApp, aí vai um pouquinho mais rápido, vai a revista eletrônica para você, tá bom? Beleza? Se você quiser compartilhar a sua história de como o programa Reavivados tem ajudado sua vida, como você tem estudado a palavra, manda uma mensagem para a gente lá no Instagram, nt.prronaldo, tá bom? Maravilha. Último capítulo, então, a vida cristã na sociedade, várias coisas acontecendo na sociedade. Vimos ontem aqui, na sequência, vimos como uma igreja pode trabalhar com seus idosos, esses idosos inspirando os mais novos. Fala sobre servos, e aqui nesse capítulo vai falar sobre cidadãos, os cidadãos, como ser um cidadão do reino e um cidadão também ali da sociedade onde eu vivo. E finalmente vai falar sobre gente problemática. São 5 temas aqui, 2 e 3, falando sobre essas diferenças da sociedade. Bom, lembra-lhes que se sujeitem, aqui está falando com o pastor Tito nas pregações vai usar a palavra, então que ele deve lembrar suas ovelhas, os membros da sua igreja lá em Creta, que ele deve lembrar deles estes assuntos. Lembra-lhes que se sujeitem aos que governam, as autoridades, sejam obedientes, estejam prontos para toda boa obra. Então, primeira coisa, a Bíblia não tem só esse texto aqui, hein? Tem vários textos dizendo que a gente deve respeitar as autoridades. Respeitar as autoridades. Você pode dizer assim, mas essa autoridade aí não é boa, essa autoridade faz isso, faz aquilo, mas tem que respeitar. E aqui diz assim, respeitar, sejam obedientes, estejam prontos para toda boa obra. Tudo o que pudermos fazer no país onde vivemos, né, para estar em conformidade com as autoridades, vamos fazer. A menos que haja aí algum pedido para você violar a sua consciência espiritual. O dia de guarda, não, o dia de guarda eu respeito o meu. Não, aí não, mas você tem que, não, eu não vou fazer tal coisa, isso daqui é ilegal, né? Eu vou respeitar, a lei diz isso, mas essa lei eu não vou fazer, eu não acredito nisso. Não é como o aborto, como um anticoncepcional, a palavra não me ajuda a acreditar nisso. Aborto como anticoncepcional, não. Aí tem outras situações aí que um dia a gente pode até falar. Não é mais aí, não. Desse jeito, não. Questão de gênero, não, eu fico com a Bíblia. Questão de família, não, eu fico com a Bíblia. Educação de filhos, eu fico com a Bíblia. A menos isso. Mas a Bíblia diz assim, estejam sujeitos para boa obra. Tudo que você puder fazer, a menos que isto viole a sua consciência espiritual. E você se baseia na Bíblia, então isso vira prioridade para você em qualquer situação da vida. É assim que a palavra nos ensina. E aqui vem o verso 2, um texto muito intrigante. Tem essa questão, vamos falar um pouquinho do Brasil, mas eu não vou entrar em detalhes não. Direita, esquerda, quem é isso é diabo, quem não é aquilo, brigas nas famílias, divisões. Eu já vou dizer que eu não sou nem direita nem esquerda, muito pelo contrário. Não é? Eu não estou levantando nenhuma bandeira aqui, tá? E quando Cristo fala, para os que estiverem à direita, vinde bendito meu Pai, os que estiverem à esquerda, saiam malditos, não tem nada a ver com política aqui.
Alguns têm usado palavras aí para essas coisas, mas olha o verso 2. Não difamem a ninguém, nem sejam altercadores, polêmicos, mas cordatos, dando provas de toda cortesia para com todos os homens. E complicado. Perto das eleições fica aquela polarização e a gente quer colocar isso na cabeça do outro. Não vai colocar. Diz que política e religião não discute, né? Nem futebol. Está lá de times diferentes falando, você não vai converter o outro. É complicado. Complicado. Política também, religião também. Quando você quer ser a consciência do outro. Não funciona assim. E aqui usa a palavra cortesia. Aqui usa a palavra não polêmico, não altercador, não polêmico. Criar uma situação. É lógico que o que você recebe aí no Instagram e outros veículos, aí, outras mídias, é um pedacinho de que um político falou, o outro falou e ofendeu. Parece que a gente só vive ofendendo um outro. Que o mais importante nesse país é, na política, não nesse país, é ofender o outro, é ridicularizar o outro, é diminuir o outro, é expor o outro. Qual é a preocupação que a gente tem com a pessoa que está passando o problema? As pessoas que passam necessidades. Então a gente trabalha para isso. Olha o verso, não difamem a ninguém. Cuidar, isso é bíblico, não sei o que estou falando. Está falando de autoridade. Naquele tempo não havia democracia que há hoje, né? Nesse sentido. Ela foi se desenvolvendo. Resolve? É o melhor método. Resolve tudo? Não, mas é o melhor método. Até hoje é o melhor método. Liberdade religiosa e tudo mais. Então, cortesia. Não sejam polêmicos, mas cordatos. Tem pessoas elegantes. Eu lembro de alguns aqui, não vou mencionar nomes, né? Mas homens políticos que foram elegantes, discordar com elegância. E isso não é só na vida política, não. É na vida no geral. Na vida no geral, cuidado, cuidado. Não seja daquela filosofia, eu perco o amigo, mas não perco a piada. Isso daí é estupidez. Como? A piada é mais importante que o amigo? De jeito nenhum. Pessoa, é uma pessoa. Então isso serve também para os laços familiares, de amizade, relação de trabalho, da escola, da igreja e tudo mais. Cortesia. Eu posso discordar de alguém? Posso e devo em alguns momentos. Não é não só por discordar por discordar. Não, claro, se eu não concordo. Cortês. Não polêmico. Cordato. Que palavras boas, hein? Olha que instrução fantástica. Pois nós também outrora éramos nécios. A gente fazia isso também. Desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixão, prazeres, vivendo em malícia, inveja, odiosos, e odiando-nos uns aos outros, só porque eu sou de outro movimento, eu sou simpático a esse ou aquilo, as pessoas me odeiam. Cortesia, cordatos, vamos lá, tranquilos. Resolver isso, o ser humano é mais importante. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus nosso Salvador e o seu amor para conosco, não por obras. Paulo vai descascando assim, parece uma cebola, ele vai descascando, tem o cerne que é o mais importante, ele vai trabalhando nisso, aqui. Mas não foi por obras que nós vimos essa benignidade de Deus, o amor, não por obras de justiça praticadas por nós, porque isso não salva ninguém. Então ele fala um pouquinho sobre graça, sobre fé, salvação pelas obras, pela fé, mas segundo a sua misericórdia, a misericórdia que nos salvou. Deus tirou, misericórdia é o braço de Deus que tira o que eu mereço. Tira o que eu mereço. Graça é o braço de Deus que me dá o que eu não mereço. Foi por causa disso que Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito. Aqui diz que Ele derramou ricamente por meio de Jesus Cristo, esse Espírito. Verso 7 diz, a fim de que, justificados pela graça,
Não foi pelas obras, mas pela graça. Justificados pela graça, nos tornamos seus herdeiros. Justificados pela graça, nós somos adotados. Gentios e judeus. É uma nova ordem de coisas. É a igreja que aparece. Não é mais o povo. É a igreja que aparece. Segundo a esperança da vida eterna. Aí eu acho que Paulo dá aquela paradinha e diz assim, fiel é a palavra. Diz assim, vamos às autoridades, discursos conflitantes, vamos ter calma, paciência, vamos ser corteses. Vamos ser corteses, não fica tentando enfiar a sua crença religiosa na cabeça do outro. Não fica fazendo isso. Seja cortês, mas pregue. Aí diz assim, nós também andamos por aí, era tão ruim, mas o Senhor nos achou, não por nossas obras, mas pela misericórdia fomos salvos. E aí o verso 7 entra e diz assim, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Aí dá aquele grito, né? Fiel é a palavra. E quero que no tocante a estas coisas, faças afirmação confiadamente, para que os que têm crido em Deus sejam solícitos na prática de boas obras. Paulo nunca tirou as boas obras como uma consequência de sermos salvos pela graça e pela misericórdia de Deus. Ele nunca tirou. Paulo nunca tirou a ideia de uma fé que opera. Ele diz assim, uma igreja tem boas obras. Se você cuida para não entrar em conflito com as autoridades, se você ora por eles, né, se você se sujeita, a menos que a sua fé esteja em risco, claro. Mas se você é sujeito, se você é cordato, se você é gentil, cortês, diz aqui a palavra, cortês, isso é importantíssimo, isso é a prática de boas obras. Aí, de repente, você está até assistindo um jogo contra a pessoa, não é? Futebol, daí você começa a gritar, você começa a falar, de repente você começa a espernear, arrancar seus cabelos, falar palavrões, não sei o que, um jogo. Você não está ganhando nada com aquilo. Aquele povo que está lá está ganhando. E o seu grito aqui não vai chegar lá também. Não é? Daqui a pouco a pessoa fica assim, nossa, mas ele é um cristão. São as boas obras. É o que está lá dentro e sai para fora. Evita discussões, verso 9, insensatas. Discussão era alguém que falava isso. Uma discussão insensata, não tem senso, não tem sentido. E às vezes a gente entra em cada situação, né? Aqui diz assim, discussões insensatas, sem sentido, genealogias. O que é esse negócio de genealogias? É que os judaizantes ficavam pegando nomes e indo lá para trás para ver se era da tribo de Davi. Se era da tribo tal. Ah, esse daqui é bom, porque é da tribo. Então, genealogias, Timóteo também fala isso daí. Ou Paulo a Timóteo também. As genealogias incansáveis, isso não leva a nada, isso é insensato, isso é sem senso. Fala contendas, debates sobre a lei. No meu tempo de colégio, de seminário, teologia, faculdade de teologia, aí tinha lá, vai ter um debate sobre a lei, inclusive, em tal lugar, fulano vai falar, e vai vir um pessoal não sei de onde, e tal, e tal. Isso nunca me animou, né? Eu nunca gostei de debate. Sabe, você ganhar do outro. Pronto, agora eu coloquei numa saia justa. Pronto, agora não tem resposta. Paulo diz assim, não faz esse negócio não, debate, porque não tem utilidade, são fúteis, evita homens facciosos, que gostam de cortar, que gostam de dividir, que gostam de polemizar, depois de admoestá-lo primeira e segunda vez, evita, depois de admoestá-lo primeira e segunda vez, pois sabes que tal pessoa está pervertida e vive pecando, e por isso está condenada. Não muda o caminho, mas adverte. Aí ele vai dar saudações finais, vai falar que ele vai passar o inverno em Nicópolis, que ele está enviando Tíquico para ajudá-lo. Menciona vários nomes aqui. O verso 14 diz, agora quanto aos nossos, que aprendam também a distinguir-se nas boas obras a favor dos necessitados para não se tornarem infrutíferos.
ensina a sua igreja aí em Creta que eles têm que ser Jesus para as pessoas. Ensine a sua igreja aí a se distinguir, chamar a atenção. É aquele tipo assim, puxa, parece Jesus, né? A se distinguir nas boas obras, as boas ações. Aqui está falando de uma igreja ativa, uma igreja que não vive nas quatro paredes, uma igreja que vive fora das quatro paredes. Esse é o ideal da igreja. Uma igreja não cresce, disse alguém, quando ela aumenta o número de membros. Ué, não cresce quando aumenta o número de membros? Não, uma igreja cresce quando ela muda a realidade da sua comunidade. Exatamente. Aí a igreja está funcionando. Vai ter maridos mais respeitadores, mulheres mais carinhosas, filhos mais bem educados na comunidade. Na comunidade. As pessoas não vão procurar mais artifícios para poder, através da bebida e de drogas lícitas ou ilícitas, buscar um sentido para a vida, porque a igreja é atuante. Você é atuante, a família é atuante. Vamos orar? Pai, te agradecemos ao chegarmos ao final desta carta e recebermos conselhos tão importantes de equilíbrio, de cortesia, de um coração cordato, de amor para com aquele que é diferente. Sem deixar a palavra de lado, nós queremos seguir em frente e obedecê-la em todos os sentidos, com o teu poder, com a tua graça, com a tua misericórdia. Em nome de Jesus, amém. O programa segue, eu fico por aqui. Amanhã, Filemon. Espero você. Um abraço. Você alguma vez já se sentiu superior aos outros por saber de algo que eles não sabem? Pois bem, eu cometi esse triste erro quando me tornei cristão. Conforme eu iniciei o estudo sobre a Bíblia, comecei a descobrir verdades que antes não conhecia. Então, para mostrar para os outros a extensão do meu conhecimento, comecei a me envolver em debates teológicos com o objetivo primário de provar que os outros estavam errados e que eu estava certo. Eu me recordo de alguns debates que participei, nos quais eu deixei diversas vezes meu oponente envergonhado por não saber como responder os meus argumentos. Porém, por mais irônico que pareça, minha estratégia não causava um efeito positivo aos meus ouvintes. Nos meus debates, eu nunca consegui fazer com que o meu oponente derrotado mudasse de lado. Pelo contrário, a rejeição em relação ao que eu estava ensinando apenas aumentava, e no final de cada debate, eu ganhava um novo inimigo. E sabe, nesta minha jornada eu descobri que muitas vezes podemos usar a Bíblia não como um remédio que cura, mas como um chicote para machucar as pessoas. Interessante que no 3º capítulo da carta que Paulo escreveu a seu amigo Tito, ele fala sobre discussões que não levam a lugar algum. A partir do verso 9, ele aconselha: evite discussões tolas, genealogias, controvérsias e debates sobre a lei, porque são inúteis e sem valor. Evite a pessoa que provoca divisões, depois de admoestá-la 1 ou 2 vezes, pois você sabe que tal pessoa está pervertida, vive pecando e por si mesma está condenada. A ordem inicial dada por Paulo, evite, é a tradução do termo grego peristeme, que significa literalmente virar-se para o outro lado. Ou seja, neste texto Paulo está apontando para situações nas quais é sabedoria se desviar, não perder o tempo. O apóstolo aconselha o jovem Tito a ter cuidado com assuntos e com pessoas que não mereciam sua atenção, discussões inúteis e pessoas pervertidas. O contexto aqui descreve um tipo muito específico de ouvinte, o qual simplesmente não quer ser advertido. Ou seja, Paulo está falando que querer ensinar quem não quer aprender é totalmente inútil. É o mesmo que levar o remédio para quem não se sente doente, ou levar o alimento para quem se diz estar sem fome. A verdade é que na vida precisamos aprender que existem momentos de falar e momentos de se calar. Assim como existem pessoas para as quais devemos falar e outras que a melhor resposta que podemos dar é o nosso silêncio.